Bem-vindo ao podcast Sobre a Videira, um espaço para refletirmos sobre a vida e buscarmos a orientação de Deus em nossas emoções mais profundas. No episódio de hoje, vamos falar sobre aquele sentimento que todos já enfrentamos, o remorso. Sabe aquela sensação desconfortável que aparece quando nos lembramos de um relacionamento que não deu certo, uma oportunidade que deixamos passar ou um erro que cometemos com alguém? Hoje, vamos explorar como enfrentar esse sentimento com sabedoria e como buscar alívio e direção na presença de Deus. O remorso é uma emoção que nos faz revisitar o passado com um olhar de arrependimento. Pode surgir quando pensamos, e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse feito de uma outra forma? A gente fica se sentindo muito mal por conta disso, sente uma sensação estranha. Os nossos pensamentos, esse tipo de lembrança é muito desconfortável. Esses pensamentos muitas vezes nos aprisionam, roubando a paz do presente. É natural sentir remorso, mas é importante entender que ele não precisa definir quem somos hoje. A Bíblia nos ensina, em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nem tudo está em nossas mãos, mas há algo poderoso que podemos aprender, até mesmo com nossos erros e as nossas omissões. Uma das razões pelas quais o remorso dói tanto é porque ele nos força a encarar o passado. Às vezes nós pensamos no que poderíamos ter dito ou no que nós poderíamos ter feito e nos sentimos culpados. Nós sentimos o peso daquele erro, o peso daquela indecisão, o peso daquela nossa falta de atitude. Mas aqui está algo fundamental. O passado não pode ser mudado, mas ele pode ser redimido. Em Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 13 e 14, Paulo nos encoraja da seguinte forma: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo. Reconheça o que aconteceu. Não tente apagar ou negar o passado, mas aceite que ele é parte da sua jornada. Esse é o primeiro passo para se libertar do peso do remorso. Agora que reconhecemos o remorso, como podemos lidar com ele? Como é que a gente pode fazer para lidar com esse sentimento, essa sensação esquisita que a gente tem, né? A resposta é a coisa mais óbvia, né? Está em buscar a Deus. Aqui estão 3 passos baseados na palavra de Deus para que a gente possa encontrar alívio nesses momentos que a gente sentir esse tipo de coisa e ficar lembrando e aquilo ficar na nossa cabeça, né, tirando a nossa paz. A primeira coisa é se confessar. Se confessa e se entrega a Deus. Entrega aquilo ali para Deus. Não vai se confessar para um líder religioso, para o seu pastor, seja lá quem for, não para outra pessoa, mas é você e Deus. Isso vai ficar melhor, vai ser melhor assim. Não fala para outra pessoa que você está passando. Você pode até falar, a pessoa até vai te ajudar, mas prioriza falar com Deus sobre isso. Lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, nós podemos ler o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, tudo aquilo que você tem de remorso, de lembrança ruim, seja de relacionamentos, seja de atitudes que você teve, seja de coisas que você falou, e talvez as pessoas que você fez um mal, ou que você falou algo ruim, até hoje não gostam de você ou não querem falar com você, e você ainda se sente mal por aquilo que aconteceu. Mas leva seu remorso a Deus em oração. Fala com Deus, fala sobre a situação que você está passando, fala sobre tudo que aconteceu e reconhece que você errou naquele momento, ou que você fez algo que não devia, ou se envolveu de forma que não devia, porque não era o momento para aquilo. E entrega tudo isso a Deus. Fale com Ele sobre suas dores, arrependimentos, seus medos. Deus é um Pai amoroso que está sempre disposto a nos ouvir. É claro que as lembranças não vão passar. Até eu tenho lembranças hoje de erros que eu cometi quando eu era adolescente, quando eu era criança. Muitas vezes que eu priorizei outras pessoas além das pessoas que estavam próximas a mim. E isso por muito tempo me fazia sentir mal,
por aqueles erros. Mesmo as pessoas com as quais eu cometi esses erros nem lembrarem daquilo, mas para mim aquilo ainda era ruim, aquilo me fazia mal. Mas quando eu dei esse primeiro passo aqui, confessei a Deus, entreguei a Deus tudo aquilo que eu sentia, tudo aquilo que me fez ter atitudes ruins, tudo aquilo que ainda me trazia essa sensação, eu entreguei a Deus. Uma outra coisa que eu fiz também, que você tem que fazer, é pedir perdão. Peça perdão se necessário. Se o remorso está ligado a algo que fizemos a outra pessoa, como eu disse, e aquela pessoa ainda tem raiva de você, não quer falar com você, mesmo que ela não te dê o perdão, vai lá, dê esse passo corajoso de buscar reconciliação, de buscar essa remissão, né? Jesus nos ensina lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 23 e no versículo 24, que devemos buscar a reconciliação antes mesmo de oferecer nosso sacrifício no altar. Então, vai lá naquela pessoa, manda mensagem para ela, pede perdão, ainda que ela nem lembre também do que você fez, mas você lembra. Então vai lá, faz isso por você mesmo, pela sua alma, pela sua paz. E o terceiro ponto aqui, muito importante também, é aceitar a graça e seguir em frente. Deus não quer que nós vivamos presos no passado. Lá em Isaías, no capítulo 43, versículos 18 e 19, ele diz o seguinte: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Deixe Deus guiar os seus passos para uma nova fase, para uma fase de liberdade, para uma fase de verdade, para uma fase de paz. Livre do peso do remorso na sua vida, das lembranças ruins, do passado que você sofreu, daquilo que te prende a um sentimento ruim. Deixa Deus te livrar disso. Você não vai esquecer essas coisas, mas você vai lidar com elas de uma forma que você entende que aquilo foi um momento da sua vida e que esse momento passou. Agora você vive uma outra realidade, uma outra vida. Essa vida talvez esteja 1000 vezes, infinitamente melhor do que a vida que você viveu. Porque se você está entregue a Deus, se você seguir esses passos, esses 3 passos, você se entregar realmente a Deus, aceitar a graça de Deus, pedir perdão, se perdoar também, você vai conseguir seguir em frente de forma livre, de forma que você vai conseguir enxergar na sua vida tudo que está acontecendo de novo, de maravilhoso. Esquecer o passado você não vai, mas você vai enxergar o passado com os olhos desse momento que você está vivendo, um momento de paz. Então, passe a enxergar o seu passado não como ele foi, o mal que ele te trouxe ou os sentimentos que ele te trouxe, mas com os sentimentos que você está vivendo agora, com os sentimentos que a graça de Deus te proporciona. Olhe para o passado com estes sentimentos. Olhe para si mesmo no passado com o olhar de quem serve a Deus, com o olhar de quem cumpre os mandamentos de Deus e que faz a vontade de Deus e que tem vivido em paz. Uma outra coisa que a gente pode fazer é transformar o nosso remorso em crescimento. O remorso também pode ser um mestre. Em vez de nos fixarmos no que deu errado, nós podemos aprender lições valiosas. O que você aprendeu sobre si mesmo? Como você pode agir de forma diferente no futuro? Como Deus pode usar essa experiência para mudar você? Como Deus pode usar essa sua experiência que você passou para que você ajude outras pessoas, para que elas não cometam o mesmo erro que você cometeu? De repente você sofreu muito com relacionamentos quando era mais jovem e você vê outras pessoas jovens que estão ali próximas a você indo para o mesmo caminho que você sabe que é um caminho de sofrimento. Então vai lá, conversa com esse jovem, com essa jovem que está próximo de você. Não permita, sabendo que ele vai sofrer, não permita que ele sofra. Ajuda ele a enxergar isso. Explica a situação, explica o quanto foi difícil para você ter que lidar com isso posteriormente. Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, Deus nos dá uma promessa incrível. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Até mesmo o remorso pode ser transformado em algo positivo quando entregamos ele a Deus. De repente, tudo isso faz parte do seu processo de crescimento espiritual até que você chegasse, para que você enxergasse o caminho verdadeiro que você precisava seguir. Para que Deus usasse você futuramente para poder ajudar outras pessoas a não passarem por essas mesmas pedras que você passou. A paz que você procura não está em tentar consertar o passado, mas em confiar que Deus está no controle do seu presente
e do seu futuro. Imagina então se José ficasse pensando em tudo que aconteceu na vida dele, quando ele foi jogado no buraco pelos seus irmãos, depois vendido como escravo, foi humilhado, foi acusado injustamente na casa de Potifar. Mas se ele parasse para pensar em tudo que ele sofreu no passado como vice-rei e administrador do Egito, ele não teria misericórdia dos irmãos dele, ele não ajudaria, ele não entenderia o propósito de Deus na vida dele, talvez ele nem se tornasse governador do Egito. Não estou dizendo que você vai ser governador, que você vai ter um cargo brilhante, mas Deus não está preocupado com o seu cargo de liderança ou a responsabilidade que você vai ter se é algo grande. Naquele momento ali, a importância de José ser governador era para que o povo dele não viesse a passar fome, porque toda a terra estava seca, toda a terra ali não era mais uma terra fértil naquele momento. O propósito de Deus para José não era que ele se tornasse governador e fosse maior que os seus irmãos, era que ele ajudasse todo o povo daquela terra com sua sabedoria e com a instrução de Deus, para que ninguém ali viesse passar fome, para que o povo não perecesse ali de fome naquele deserto, naquela região. Não foi para que ele fosse grande, não foi para que ele fosse um governador, um líder poderoso. Sim, ele foi, mas tinha um propósito maior ainda: direcionar o povo para que eles não viessem a passar fome. Então, reserve um momento para orar, ler a palavra, meditar na bondade de Deus. Ele pode acalmar sua mente, curar seu coração, como está escrito lá em Salmos, no capítulo 34, no versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Se você está lidando com remorso, se lembre, você não está sozinho. Deus está com você, pronto para transformar sua dor em paz e seu arrependimento em aprendizado. Ouça minhas palavras agora. Tudo isso que você viveu, o que você está vivendo nesse momento, se você entender o propósito que Deus tem para a sua vida sobre isso, você vai entender que isso não é nada perto do que Deus tem para você e para a sua vida, ou do que Ele já tem te oferecido. Se você olhar para o seu passado com um olhar diferente, como eu disse, um olhar cheio de graça, cheio da presença de Deus, não com um olhar de sofrimento, você vai entender que muitas coisas do que você viveu foram muito boas para que você pudesse chegar onde você chegou hoje. Então, com isso que eu encerro aqui o episódio de hoje. Obrigado por ouvir o episódio de hoje do podcast sobre a videira. E se esse episódio tocou em seu coração, por favor, compartilhe com alguém que também possa se beneficiar dessa mensagem, alguém que está sofrendo com remorso. E que Deus venha abençoar a sua jornada e até a próxima.